Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar a continuidade na leitura desse livro, Vivendo Entre Dois Tempos. Se esse é seu primeiro contato comigo aqui na leitura deste livro, recomendo a retroceder e ler desde o início comigo esse livro, que é muito abençoado. Então vamos lá, capítulo novo hoje, Santo Temor. Quem escreveu foi Wilson Sandoval. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor será o teu tesouro. Essa passagem está em Isaías, capítulo 33, versículo 5 e versículo 6. O Senhor é sublime, elevado acima de todos, muito alto, excelso, grandioso, extraordinário, majestoso, o mais alto grau de perfeição. Todas estas palavras não são suficientes para adjetivar nosso Deus. A definição de sua sublimidade seria uma limitação, por isso não encontramos vocabulário suficiente para definir sua grandiosidade, pois ele é infinito em todos os seus atributos. Nos Salmos, dentre outras coisas, podemos descobrir o quão sublime é o nosso Deus, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência e o seu infinito amor ao homem. O livro de Salmos é uma declaração de sua infinita grandeza, proteção, paternidade e o conjunto de forças ou intenções que materializam sua divindade. Santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, versículo 9. Seu nome em hebraico, El, entre parênteses, Deus, El Elyon, entre parênteses, Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus Onipotente, El Olam, Deus Eterno, Elohim, Deus Forte, Adonai, meu Senhor, e Yahvé, que significa Ele faz existir. Este último nome, Yahvé, é o único nome que é realmente o nome próprio de Deus. Os outros nomes são mais títulos do que nomes propriamente. Este nome é derivado da forma causativa do verbo hebraico Ava, que significa ser ou existir. O nome Yahvé significa Ele faz existir. O nome Yahvé aparece muitas vezes no Tanakh, ou no Antigo Testamento, sendo considerado o mais sagrado dos nomes de Deus. No entanto, na maioria das traduções da Bíblia, onde aparece o nome Yahvé, este nome é substituído pela palavra Senhor ou pela palavra Deus. Isto acontece pela seguinte razão. A partir do século 3 a.C., os judeus deixaram de pronunciar o nome sagrado de Deus, Yahvé, porque achavam que seria uma profanação pronunciá-lo, e por isso, ao lerem a Bíblia, onde estava escrito Yahvé, eles pronunciavam Adonai, que significa Senhor. Por este motivo, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, onde aparecia o nome sagrado Yahvé, eles colocaram Kyrios, que em grego significa Senhor. Posteriormente, ao traduzirem a Bíblia para o latim, onde apareceria o nome sagrado, eles colocaram Dominus, que significa Senhor. E depois, quando traduziram para o português, colocaram Senhor. Sintetizando, temos no grego toda essa compreensão em apenas 3 palavras. Theos, entre parênteses, Deus, Kyrios, entre parênteses, Senhor, e Pater, entre parênteses, Pai. Diante de tanta grandeza, Davi, sob inspiração divina, se pergunta: que é o homem que ele te lembres, e o filho do homem que o visites? Salmo 8, capítulo 4, versículo 4. Seria esta também uma pergunta relevante para cada um de nós? No Salmo 33, há um louvor a este excelso Criador e também um aviso
sobre o temor que se espera de cada um de nós. Tema ao Senhor toda a terra, tema-no todos os habitantes do mundo. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 33, versículo 8 e 18. Quando falamos em temor, alguns talvez digam que Deus é amor e o Deus temível era na fase do Velho Testamento, onde não havia ainda a salvação. Um texto base usado para essas alegações está em 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Haveria então uma incoerência? Pois em diversas passagens encontramos, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. 1 Crônicas 16, 25. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Neemias capítulo 1, versículo 5. Agora, pois, ó Deus, nosso, ó Deus, grande, poderoso e temível. Neemias capítulo 9, versículo 32. Tu sim, tu és temível. Se te iras, quem pode substituir a tua vista? Salmo 76, 7. Santo e temível é o seu nome. Salmo 111, 9. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Lucas capítulo 1, versículo 50. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Atos, capítulo 10, versículo 35. Deus não muda, Ele é o mesmo hoje, ontem e sempre. Não podemos confundir espírito de medo com referência e temor ao Senhor. Reverência é um respeito profundo pelas coisas sagradas, uma consideração, uma veneração. Devemos ser reverentes porque reconhecemos nossa situação pecaminosa e, apesar de termos pecado, a cruz de Cristo nos salvou e esse infinito amor nos constrange. Devemos ser reverentes quanto ao nome de Deus, porque Ele representa seu caráter e, como seres humanos, nosso dever é temer e obedecer, para que um dia possamos vê-lo face a face. Não podemos amar a Deus verdadeiramente, a menos que o temamos. Nem podemos temê-lo corretamente, a menos que o amemos e reverenciemos. As lições que desejamos que nossos filhos aprendam são justamente as relacionadas com o temor do Senhor. Prestar obediência total, falar sempre a verdade, não reclamar nem murmurar, não ter temor dos homens, saber resolver os problemas de relacionamento, respeitar e honrar papai e mamãe e os mais velhos. Somos ótimos professores, péssimos praticantes. O temor do Senhor não é compreendido com a mente, mas gravado em nossos corações. Ele é revelado pelo Espírito Santo quando nós lemos a sua palavra. Também é uma das manifestações do Espírito de Deus na vida do cristão. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. E esta é uma promessa de Deus que também o dará aos corações daqueles que sinceramente o buscam. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32, versículo 40. Toda verdadeira adoração ao Senhor tem que ser ancorada em uma reverência da sua presença, pois Deus diz: e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor,
Levítico 19, 30. Davi também nos ensina: porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo, no teu temor. Salmos 5, 7. Reverência é muito mais do que uma simples atitude. Não é apenas sentar-se calado, embora as atitudes quase sempre reflitam nosso interior. Envolve ter consciência do que está ocorrendo. Pressupõe um desejo divino de aprender e de ser receptivo aos sussurros do Espírito Santo. Implica em um esforço para receber mais revelação e conhecimento. A irreverência não é apenas um ato de desrespeito pela deidade, mas impossibilita o Espírito de ensinar-nos as coisas que devemos saber. Vamos terminando por aqui a leitura desse livro hoje. Desejo a vocês um abençoado final de semana. Que Deus abençoe. Até a próxima.